Sterling ou O'Malley, quem será o campeão peso galo do UFC? Na luta principal do UFC 292 que rola nesse final de semana, vão ter Aljamain Sterling, o atual campeão, defendendo seu cinturão contra Sean O'Malley. O Sterling que vem aí de uma boa sequência de vitórias. Para quem chegou no cinturão de uma forma extremamente contestável, foi no caso, ele chegou no cinturão por uma desqualificação do Petr Yan. O Petr Yan deu uma joelhada legal nele, acabou sendo desqualificado e por conta disso o Sterling virou o campeão. O Sterling já veio aí provando que tem condição de segurar essa cinta aí com méritos, né? Ele venceu o próprio Petr Yan numa revanche imediata, depois bateu aí o Dillashaw com um nocaute e depois no último combate venceu o Henry Cejudo. Muita gente tira o crédito do Sterling falando que o Petr Yan não estava num bom momento, o Dillashaw estava machucado, o Cejudo vinha de aposentadoria, mas o fato é que o Sterling vem acumulando vitórias e vem colocando nomes pesados no seu cartel. Por outro lado, a gente tem o Sean O'Malley. Sean O'Malley é um cara que vem com um hype gigantesco, é um atleta com extrema popularidade e vem vencendo as suas lutas, principalmente usando seu jogo de trocação. Apesar de ter tido um tropeço ali em que ele teve um no contest, quando ele enfrentou o Pedro Munhoz, no último combate dele ele conseguiu uma boa vitória contra o próprio Petr Yan, que era o ex-campeão da categoria. Isso que colocou, na verdade, esse holofote em cima aí do Sean O'Malley. Porque, para ser sincero, analisando os adversários anteriores aí do Sean O'Malley, a gente não tinha nomes de grande peso, né? A gente teve vitórias aí dele em cima do Tomias Almeida, que não vinha numa boa fase, do Moutinho, do Raulian Paiva. Então, assim, ele não estava vencendo nomes que estavam no topo da divisão. Já o Sterling, mesmo antes de se tornar campeão daquela forma esquisita com a desclassificação do Petr Yan, ele tinha pego, por exemplo, o Cory Sandhagen, que estava vindo muito bem na categoria e conseguiu uma boa vitória, aliás, tirando o Cory Sandhagen pra nada. Analisando o encaixe de jogo pra gente ver como é que poderia acontecer esse combate, a gente tem de um lado um atleta que tem um controle de distância muito bom, que é o Sterling, né? Ele controla muito bem a distância, se movimenta muito bem, tem um jogo de queda, de wrestling muito afiado e um jogo de finalização que não é tão efetivo assim, mas que ele tem utilizado cada vez mais. Por outro lado, a gente tem um atleta que, na minha opinião, tem a melhor trocação, provavelmente da categoria peso galo. É um atleta que tem um poder de nocaute muito grande e tem uma precisão e volume de golpe gigantesco. O Sean O'Malley não chegou aqui à toa. Falando de trocação, ele realmente é um big deal. Realmente, ele é um cara diferenciado. Agora, estava se testando contra adversários mais fracos e aí fazia ele parecer muito melhor do que ele é, pelo menos na minha opinião. Agora sim, ele vai começar a enfrentar os tubarões da divisão. Teve uma luta importante ali contra o Petr Yan. Essa luta aí é a luta que pra mim conta no cartel ali do Sean O'Malley. E agora vai enfrentar o Aljamain Sterling. Mas o Sean O'Malley não conseguiu se virar bem ainda, pelo menos não teve que mostrar isso no jogo de solo. É uma característica que ele não precisou usar. Na trocação ele vem vencendo todo mundo, mas eu acho que nesse combate ele vai ser obrigado a usar. Eu acho que a estratégia mais inteligente para o campeão é tentar buscar a queda. Aí você vai me dizer, André, mas o Sean O'Malley nunca foi finalizado na carreira. E eu te retruco, dizendo que o Cory Sandhagen também não tinha sido finalizado até enfrentar o Aljamain Sterling, e o Aljamain Sterling fez parecer fácil. Os dois tipos, o tipo que os dois caras fazem são parecidos, o Sandhagen e o O'Malley. Os dois caras têm 1,80 para lutar na categoria dos pesos galo. É muita vantagem de altura e de envergadura. E naquele momento não teve dúvida ali o Sterling e levou a luta para o solo para poder vencer o Sandhagen. Acho que ele vai fazer a mesma coisa. A gente tem que levar em consideração também que as vitórias e o jogo de trocação do O'Malley também são favorecidos, além da habilidade que ele tem, do poder de nocaute, a envergadura e o tamanho dele, né? Ele tem um cara de 1,80 m lutando contra caras de 1,70 m, 1,67 m, até quando foi o caso do Pedrinho Munhoz. Isso, obviamente, facilita a vida dele. É uma facilidade que ele provavelmente não vai ter nessa noite. O Sterling tem uma boa envergadura também, não é tão grande quanto o do O'Malley, mas chega perto e tem um jogo de grappling bastante interessante. Acho que a luta vai ser uma luta com estratégias bem definidas. Você vai ter o O'Malley tentando buscar um nocaute o tempo inteiro, enquanto você vai ter do outro lado um Aljamain Sterling buscando a queda. Como o O'Malley começa meio lento nesse combate, eu acho que o Sterling vai conseguir faturar uns bons pontos no iniciozinho da luta.
Acho, inclusive, que se a luta for caminhando para águas profundas, vai ficando cada vez maior a vantagem para o Aljamain Sterling, que está mais acostumado a fazer lutas de 5 rounds, coisa que não está ali no cotidiano do Sean O'Malley. Sean O'Malley nunca lutou 5 rounds, inclusive mesmo lutas de 3 rounds, em alguns casos ele nocauteia e acabam mais rápido. Então, como é que é o fôlego do O'Malley se ele for obrigado a fazer isometria por 3, 4 rounds? Acho complicada a situação. Pro O'Malley, ele tem que resolver a parada logo nos primeiros rounds, mas ele é um cara que começa meio frio, começa meio lento, e o Aljamain Sterling é um cara que tem um queixo bem resistente. Ele só tem um nocaute sofrido na sua carreira, que na verdade foi uma joelhada de encontro quando ele estava entrando em queda contra o Marlon Moraes. Tem tempo isso, né? E ele acabou caindo apagado no solo. Ele já enfrentou outros caras que têm poder de nocaute e resistiu muito bem. Não sei se o Sean O'Malley vai conseguir mudar seu estilo de luta para poder entrar tão aquecido assim e já conseguir buscar um nocaute no primeiro round contra o Sterling. Eu acabo ficando com as bolsas de apostas. Acho que o favorito é realmente o Aljamain Sterling. Acho que ele vai buscar a estratégia mais simples para ele, que é levar para o solo e finalizar. Então minha aposta nessa luta é o Sterling vencendo por finalização. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Acho que o Patati Patatá vai fazer o crime e vai conseguir aí uma vitória por nocaute em cima do Sterling? Ou acho que ele vai acabar levando por decisão? O que vocês acham que vai acontecer? Quem é o favorito para a luta? Coloca nos comentários, quero saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais!